Ah, bem, olá a todos, todas e todas que porventura passem por essa transmissão. É, Queria começar, né, falando um pouquinho sobre o que é o Mundica, o que é esse espaço que a gente elabora juntos, inclusive mais ou menos por esse horário, né? Todas as semanas nós produzimos uma série de experimentações em torno da produção visual e também em relação à partilha de histórias, partilha de narrativas e de elementos do processo que são muito particulares, assim, e de cada, né, de uma maneira bem heterogênea, de uma maneira que até o momento vem se mostrando bastante rizomático, né, como a gente costuma pensar. Acho que a gente tem um agir bastante identificado, né, com uma maneira de abraçar o nosso caos e partilhar isso. E nós aproveitamos essa oportunidade do seminário Conexões Deleuze para partilhar um pouco desse processo, né, ou melhor, desses processos múltiplos, e também provocar, né, um convite e para quem tiver interesse em estar conosco em momentos a posteriori, né. Esse é um ateliê que funciona a partir de uma partilha do cotidiano, de partilhas de sonhos, né. Eu acho que eu posso mais adiante contextualizar um pouquinho melhor em torno disso, e a partir das coisas que a gente vai desenhando e produzindo, a partir das contaminações que ocorrem, né, justamente de como o fato de nós estarmos juntos nesse espaço construído e mantido, como nós acabamos por potencializar e criar possibilidades de encontros e hibridizações nos nossos próprios processos. Tá? Então, a gente vai começar as nossas comunicações com a Silvana que está bem aqui. Vamos lá? Oi. E você pode começar. Eu apresento Sudário Reflorescer, é uma performance e um pequeno texto. A partir de um trabalho que eu fiz há 10 anos atrás, que eu construí um sudário copiando cor com tinta, e agora ele é ressignificado com bordado, com flores, plantas, etc. Perfeito. Você pode, acho que a ideia agora a gente é fazer as nossas apresentações, de fato, né? Silvana, você gostaria também de se apresentar, assim, como artista visual, Eu né? sou Silvana Sati, vim do trabalho em Sorocaba, sou artista visual e performance. Maravilha. Vamos começar, então, o nosso...
Isso vai bem perto do corpo. Uhum. Legal. Corpo sudário, morte, ressurgir, broto grama, mato flor, todo dia, de sol a sol, engendrar um novo chão, transmutar, matéria pensamento, de virgem solo, silêncio, somente silêncio. Ouvir interiores, coração. Renascer dia a dia. Escrever com linhas, agulhas e cores. Escrever corpo. Escrever mais silêncio. Depois de atravessar infernos. Depois de virar ruínas. Antes de virar fantasma. Atravessar. Silêncio. 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 Palmas! Lindo! Agora a gente vai para o Adriano. Adriano, comece com uma pequena apresentação e daí você parte com a sua partilha, tá bom? Vou desligar o Claro, microfone aqui do celular, tá? tranquilo. Então, gente, muitíssimo boa noite, muitíssimo também à instituição por receber a gente, por me receber, mesmo que de maneira virtual, mas talvez seja um dos formatos que meio que a gente se acostumou a trabalhar, e quando digo a gente, eu falo quanto um desses participantes da Mundica, e sou um estudante de especialização do curso de abordagens metodológicas e processos de criação da UFG. E é interessante que toda a minha carreira, ela, o tempo todo, ela é permeada por essas abordagens que a gente vem tratando, e finalmente a gente conseguiu achar um lugar dentro do campo da experimentação em arte, onde boa parte do nosso processo ela é feita através da escuta desse outro, dessa outra pessoa, e dessa maneira, uma das coisas das quais a gente, no nosso convívio e das nossas relações, as nossas raízes,
talvez uma das coisas que eu não estava prestando tanta atenção nessa escuta era do quanto algumas tradições elas passavam pela gente e a gente não estava tão envolvido com elas. Por conta disso, acabei desenvolvendo um caderno junto do nosso grupo, que também acaba também sendo uma inquietação minha dessa produção de imagem, e uma produção de imagem que ela quase ou não tem nenhum tipo de relação com a realidade, o que muitas vezes é interessante que essa apresentação de, sei lá, sobre as linhas de fuga ou as linhas de reterritorialização, eita, de reterritorialização faz com que a gente perceba o quanto a nossa participação ela sempre está dependendo do outro. Então, os nossos caminhos de individualidade, elas quase não acontecem. E o que me faz ficar mexido com isso foi simplesmente folheando alguns livros de livro infantil, de ilustrações de livros infantis, e eu encontro um nome que me chama a atenção, que é o Léo Leone, que é esse artista do qual vou me aprofundar um pouco, enquanto produtor de imagens imaginárias. Então ele produz uma certa botânica imaginária, e dessa botânica eu puxo para nossa realidade e para uma realidade um pouco mais particular, que é uma realidade mais amazônica, e a partir dela fazer essa triangulação. Então perceber que eu falo de Belém, falo de uma Amazônia, de uma Belém da qual não existe mais, que é uma Belém, uma Amazônia que só está no meu imaginário, e que a partir dela esse imaginário vai gerar alguns frutos que são objetos, assim como vão ser algumas máscaras, como também alguns seres vivos, como algumas plantas que eu crio, que elas vão satisfazer alguma das necessidades frente à destruição, frente a esse aniquilamento. E é interessante porque faz essa brincadeira dessa até mesmo usando os próprios termos do Deleuze, que é o corpo sem órgão, que é não se preocupar mais nessa questão do corpo, a necessidade de uma presentificação de um corpo físico, mas também de ser outras coisas. E ainda mais, até aproveitando algumas expressões de outros autores, como vai ser o caso também de Foucault, que ele vai falar sobre como a gente entende essa finitude do ser humano, e ele abriu um dos livros com essa expressão, é o que me faz gerar muito dessas imagens que eu produzo. Então, as imagens que eu venho produzindo, elas são meio que sobrepostas, até mesmo pensando na sua técnica, a papéis vegetais em cima desse outro papel que carrega essa esse código de vegetal planta. E aí eu pensei em em um dos caminhos viáveis de produzir uma imagem onde não fosse mais Adriano Pessoa que estivesse falando, mas Adriano uma outra coisa, e essa outra coisa poder responder a esse estímulo do mundo. E dentro desse caderno que eu tenho produzido, eu desenvolvi um pequeno poema que diz o seguinte: os poemas estão em papéis vegetais, então, sendo assim, eles ficam translúcidos, então é possível ver através deles. E aí, nesse poema, eu escrevo o seguinte: no crepúsculo da flora, onde outrora a vida em cores vibrava, resta agora o sussurro do vento, e quando o silêncio das flores que murcharam. As árvores sentinelas do tempo, testemunhas da história que se desfaz, erguem-se vazia ao céu cinzento, suas raízes agarrando-se ao que já não há. Então, vó, poetisa das dores e amores, falou de pedras e caminhos, mas que direi a ele do verde que se foi, das águas puras, que há agora só lamentos e espinhos. A natureza chora, em versos submersos, na poesia que não se escreveu, no fim que chegou sem aviso, deixando o mundo que era somente o breu. E o homem, ser de razão e emoção, olha o horizonte, buscando o que perdeu, na melancolia de um planeta sem canção, onde o último poema é o adeus. E para finalizar esse pequeno texto, também tem um textinho em tupi antigo que diz: Ixé, copiaxé catu, Anhemongarangata Yagaçu,
Aiebe Apiabetá Ossopá. É isso. Muito obrigado, gente, por me ouvirem. Retomando. Estava comentando aqui, Adriano, que estava dando eco no celular, né, a tua voz, Ah, então que legal. eu saí da chamada e agora voltei. Mas acredito que deu tudo certo, né? Para mim não E teve retorno algum, então consegui ouvir, eu não vi nenhum tipo de retorno mesmo. ótimo, ótimo. Mas foi uma coisa bem momentânea, não se preocupe. Foi Tá. bem rapidinho que aí eu saí por reflexo, né? Mas a gente conseguiu lhe escutar muito bem. E eu acredito que agora a gente parte para a nossa partilha, né? E de antemão eu queria já começar falando que é muito gostoso ouvir vocês. Então, que bom que vocês começaram, né? Silvana, Liver, está aqui com vocês, está com vocês, né? Já olhando para vocês, assim, para mim é um prazer, é uma satisfação, uma alegria inominável, inquantificável, né? E que bom que a gente pôde também conferir com a presença do Adriano, né? Que não deu para ele se organizar, vir com a gente. A vida é assim, né? São vários processos, alguns mais intensos acontecendo em outras esferas e acabam por fazer a gente não conseguir fazer tudo o que quer, né? Sempre vai faltar alguma coisa, né? E inclusive Keller, né, a gente estava conversando mais cedo sobre esse processo de mudança e tal. Então, assim, a vida tá passando, né? A vida está passando e a gente, né, pode às vezes até tender em se deixar distrair e perder coisas importantes que passam, né? E eu acho que essa é uma das questões que o Mundica também aborda, porque a gente tende a se apropriar das tecnologias, se apropriar da nossa relação com as mídias de uma outra maneira, quando a gente utiliza elas para fortalecer laços, produzir uma rede que vai do norte ao nordeste, ao sudeste, ao sul, já atendeu até uma pessoa de fora do país, né, que foi a Ximena, participou por um tempo, né, que vive acompanhando as minhas publicações e dando uns alôs, volta e meia. E que bom que a gente tem essa possibilidade de ter uma outra perspectiva, né? Agora, voltando assim à nossa partilha, né, que está um negócio super lindo, assim, eu vou só, antes de começar, né, propriamente dito, olha, a gente até trouxe algumas Ai, que lindo. obras, alguns rascunhos, algumas cartografias visuais que foram produzidas pelos nossos ateliês desde antes de se tornar de fato Mundica, né, visto que a gente começou a nossa história durante a pandemia, né, e eu acho que esse é um ponto importante também da gente compartilhar, assim, rapidamente, né, nós começamos esse processo de uma maneira mais esporádica, com alguns projetos que, por exemplo, o primeiro foi o Eu Desenho para Sair do Cativeiro, que foi em 2020, no finalzinho de 2020, né, juntamente com a professora Maria dos Remédios, de Brito, professora Andréa Flores, ambas educadoras da UFPA e atreladas ao Instituto de Ciências da Arte, né, e eu também nem cheguei a me apresentar falando nisso, né, sobre a Filo, professor da Escola de Aplicação da UFPA, e nós juntos pensamos esse projeto justamente para tentar ultrapassar, né, mesmo que através de mídia, né, da transmissão em vídeo, dessas infindáveis conferências que se deram durante o lockdown, mas produzir uma conferência com uma outra energia, com uma outra atmosfera, né? E, a partir de então, nós continuamos a nos encontrar, nós produzimos outros projetos, né? Teve o Mundos Intensos em Partilha, Correspondências e Distanciamentos, né? Já coordenados
por mim, em conjunto com o Adriano, que acabou de falar, e a Keller Duarte, né? E, mais recentemente, chegaram até nós Suzana e Silvana também, né? Que vem, inclusive, agora assim, falando um pouquinho mais, né? Dessa nossa comunicação, né? Que é intitulada Desenho, Sonhares e Cosmopolíticas, né? No meio desse processo, eu tive alguns sonhos, né? Eu sonhei muito, desde o momento em que o lockdown começou, né? Me surgiram sonhos com criaturas da floresta, com criaturas que antes, né, de dormir, às vezes me visitavam em casa, pequenos sapos, insetos. Eu sempre fui muito atento a essas criaturas, sempre tive uma relação de muita admiração, mesmo até comentava com a Suzana dia desses, com as baratas, quando eu voltava de madrugada do trabalho andando, encontrava as baratas na rua, e, enfim, dessas criaturas que surgem nos meus trabalhos como totens, como guias, como criaturas que dialogam e que compartilham saberes nas suas lógicas de vida, sejam as mais solitárias, sejam as mais coletivas, como as abelhas. E eu tive um sonho com a Keller, inclusive, né? Eu sonhei com uma cidade que não era minha e que ao mesmo tempo era. Eu lembro de caminhar por várias, né, dessas vielas, dessa cidade imaginária, que tinha retalhos de Belém, e aí eu encontrava a Keller, perto de um suposto ver-o-peso, que não era o ver-o-peso também, né? E eu mostrava, assim, e eu sentia que no sonho o desejo era produzir essa conexão e mostrar, pelo menos, o que eu conhecia desse lugar imaginário, né? E com isso, eu comecei a compreender que o sonho, na minha vida, ele vai para além do sentido que é dado, por exemplo, pela psicanálise, em um primeiro momento, né, quando Freud começa a delinear essa ideia do sonho como uma representação do inconsciente, como uma manifestação do inconsciente, aliás, né, a manifestação do desejo realizado, mas na realidade psíquica, né? Eu já inclusive, né, entendia que o sonho poderia ir para além disso, né? E com algumas leituras a posteriori, com as conversas que a gente estabeleceu no próprio Mundica, né, e a Keller, que sempre embarcou, desde o momento que a gente se conheceu, Suzana, Silvana, né, que vem embarcando também recentemente, numa ideia de que o sonho, né, também pode ser político, né, também pode ser organizacional. O sonho pode possibilitar, né, experimentações, encaminhamentos, né? Então, com o sonho, eu faço algo que vai para além da representação, né? Eu vou para a ação. Aliás, nós vamos juntos, né? Compartilhando os nossos sonhos, compartilhando as nossas histórias, compartilhando os nossos desejos e aglutinando, né? Costurando, produzindo um desenho, né, que vai para além desse desenho representacional também, né, que representa o que seria uma imagem do mundo, uma imagem da paisagem, uma imagem, um objeto, né? O desenho que eu venho propondo, que eu venho imaginando quando eu me relaciono com um grupo, é um desenho que ultrapassa a folha do papel, né? Com as nossas conexões, as linhas que a gente produz nos nossos mapas imaginários, mapas que vão dos sonhos, as conexões que a gente estabelece entre as nossas geografias, os nossos contextos, as nossas culturas, as nossas angústias, são múltiplas também. É um desenho expandido, né? É um desenho que trabalha com o inesperado,
é um desenho que, né, e quando eu falo do inesperado, eu penso muito na Edith Derdick, quando ela fala no texto desenho, é um texto que está no livro Dissenho, Desenho e Desígnio, não lembro exato, Desenho Vivo, né? Essa dimensão do inesperado é muito presente, né? Visto que, inclusive, relacionando com o pensamento do Diego Reich, que é outra referência que a gente já discutiu juntos, né? Que fala do desenho como bruxaria, né? O Reich, ele traz três potências do desenho que eu acredito que são muito fortes, né? Visto que, como nós trazemos o desenho para convocar, né, convocar as nossas alianças, seja com os nossos sonhares, com os nossos desejos, com os nossos projetos, nós convocamos coisas, nós evocamos, né, e com os desenhos nós também trazemos uma forma de apresentar a nossa história, não só de representar, né, mas de apresentar uma possibilidade, inclusive, de ficção a partir das nossas experiências, né? E essa evocação, ela vem do desejo, vem da pretensão, né? De a gente, a partir das nossas pulsões, produzir essa evocação, né? E nesse ciclo, né, pode vir o erro. O erro também é fundante. O erro é potência, né? O erro, né, que se aglutina com o inesperado e produz uma potência muito interessante. De fazer com o erro, de acolher os erros, os tropeços, e o que quer que venha, né? E com isso eu percebo que essa potência do sonho, né, junto ao desenho, acaba fazendo com que o grupo, né, produza uma lógica que para mim é até difícil de explicar, é uma construção que a gente vai descobrindo a cada encontro, porque a vida, né, como a distância produz um efeito no coletivo, mas é um efeito que às vezes afasta, às vezes aproxima, às vezes produz também uma reviravolta, uma série de reviravoltas, no sentido do próprio processo mesmo, do que ocorre, né? Então, não dá para falar de uma construção cosmopolítica sem pensar numa cosmopolítica heterogênea, né, que a gente vai elaborando a cada encontro, né, com a mistura das crenças, com as misturas que a gente estabelece nesse processo, né? E talvez eu até fale um pouquinho mais adiante, mas é que eu já falei muito, então eu queria deixar também para a Suzana compartilhar um pouco do processo dela. Vou virar aqui a câmera. Eu estou desenhando. E, bom, queria pedir licença primeiro para agradecer. Eu queria apresentar um livro, um sonho, que eu consegui participar junto com o Mauribatu, o Bantalá de Pleifé, o Nababuxá e o Barista, um dos reis do sul, lá no centro de Batala, na cidade de Pleifé. Eu venho junto com o Lauru, o Labutu, o Camaraú, o Dadá, que é o mais importante sacerdote do templo de Batala, na cidade de Pleifé, na Nigéria, e que ocupa lá o cargo de Obalejo. E também junto com o Iê, Uribatu, Batalá e Pleifé, doutor em educação brasileira da Universidade Federal do Ceará, e uma das Iês do Orixá do templo de Batala, onde ela tem o cargo de Uribatu, relacionado à medicina e cultura. E eu publiquei esse livro e eu queria compartilhar o processo desse livro, porque esse livro nasce no grupo do Mundi. Esse livro, e aí fica o meu agradecimento profundo, ele faz parte de... O Bundica não só me criou a possibilidade, né, assim, criou o espaço-tempo de encontro e de partilha para a criação desses desenhos, para que eles viessem, para que eles nascessem, mas também
trouxe a possibilidade de ter coragem, né? De expor os desenhos, que era algo que eu não imaginava que faria. Então, eu queria compartilhar um pouquinho disso, começando por um sonho que eu tive com um búfalo. Eu estava na beira de um rio com a Lick, a professora Lick Bunda, que é muito amiga. E a gente estava no beira de um rio e num cavalo. E a gente andava nesse cavalo e a gente tinha que resolver um problema. E a gente não sabia muito bem como resolver esse problema. E, de repente, a gente chegava e encontrava um búfalo. E o búfalo estava cheio de pessoas em cima, porque o búfalo era muito grande, ele carregava muita gente, diferente do cavalo que só carregava nós duas. E, de repente, a resposta do sonho estava ali no búfalo, né? E aí você pode mostrar minha camiseta aqui, mais detalhe. Esse sonho aconteceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando eu estava começando esse livro. Eu estava em Belém, começando os encontros do Mundica e começando a me relacionar com esse bicho, que é o Mundica, né? Assim, com esse bicho cheio de tentáculos, né? Assim, que se espalham pelo Brasil afora e que se encontram todas as semanas. E eu queria falar um pouquinho desse livro para dizer para vocês, ele foi feito como parte da coleção Jurema, dentro da Casa dos Saberes Ancestrais, da Unicamp, junto com esses 2 babalorixás nigerianos e uma iorixá brasileira. E ele nasce do encontro que eu comecei com a cultura iorubá em 2014, quando eu conheci esses babalorixás e alorixá, e os convidei a participar de uma exposição que foi a Feras Nascentes, lá no Museu da Imagem do Som. E a partir desse momento, eu percebi que a gente precisava se engajar mais com os modos de existir, viver, conhecer e pensar o povo iorubá. Que a gente precisava conhecer essa cultura, mas também que a gente precisava ser afetado por essa cultura. E o livro, para mim, é uma maneira da gente poder reconhecer a importância do imaginário da cosmologia, da filosofia, da arte, da cultura do povo iorubá. E ele dá atenção especialmente ao orixá Obatala. E Obatala é o orixá da criação, da criatividade. E eu queria começar ressaltando que, para mim, de como é importante pensar num evento de Deleuze, essa relação com Obatala, porque Deleuze é um dos filósofos que mais me fez pensar o que era criar. E uma das coisas, várias já foram experimentadas com o corpo, com o bordado, com poesia, com o haikai, com a fala do Adriano, do Breno, mas que a gente pode trazer, talvez condensar nessa necessidade de a gente se abrir ao cosmos, né? E a gente aprende com os Yorubá que criar é uma abertura cósmica, é uma abertura para o encontro, para a relação com esses mais que humanos, com essa força mais que humana que nos habita, que nos compõe, que compõe o Mundica. E que eu acho que uma das forças do Mundica é essa abertura cósmica. E é essa abertura para uma experimentação que não se resume a uma lógica recognitiva. Há um processo de afetação mútua, né, no grupo, que vai produzindo tensionamentos importantes para a gente. E o livro foi um dos lugares de experimentar, né, para mim, essa força da criação, para além de uma lógica da representação, de como a gente pode, que é onde Deleuze traz uma das maiores contribuições, né? Então, assim, eu sinto que o livro ele é uma maneira de reencontrar com a riqueza, a complexidade da cultura iorubá, celebrar a potência desse povo, mas como uma afetação mútua, não como uma representação da cultura desse povo, né? E isso é considerado fundamental. Por exemplo, tem um pesquisador nigeriano, que é o Félix Ayo-Odimiri, que na tese de doutorado dele, que ele defendeu na UFBA, aqui no Brasil, ele diz que os Yorubá são um dos povos mais significativos na construção dos modos de existir das sociedades afro-americanas, especialmente dos afrodescendentes de situações de diáspora. E que a gente precisa se afetar por esses modos de existir e criar maneiras de compartilhar
né, assim, a cultura desse povo. E esse compartilhamento, lá no LabJOR, no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, onde eu tenho trabalhado, no Grupo Multitão, aparece exatamente como uma potência criativa, como a necessidade da gente buscar uma potência criativa, né? Não numa repetição do mesmo, numa tentativa de produção de uma semelhança com a cultura, com a cosmologia, com o que já existe, né? Mas com essa emergência de traços, de linhas, que dizem, de alguma maneira, com o nosso encontro com esse povo. Que dizem de um encontro ancestral que a gente tem através de um traço, né? E eu sinto que o Mundica é um espaço para a gente compartilhar isso, e compartilhar, pensando com Deleuze, é imediatamente criar. Compartilhar não é reproduzir o mesmo, né? Não é produzir um compartilhamento de algo que já está dado antes, que a gente só vai relatar, ou narrar, ou contar, mas é exatamente se arriscar a criar de novo, a co-criar com aquilo que já existe, que está em movimento, né? E aí eu queria só finalizar dizendo que a cultura iorubá, ela é uma das culturas que nos coloca em conexão, uma conexão amiga, uma conexão parceira, uma conexão solidária com os mais que humanos, porque é uma cultura que não percebe a separação entre, para eles não existe sequer em Iorubá, não existe a palavra natureza, não sei se vocês sabem, essa palavra não existe em Iorubá, porque não faz sentido a separação entre humanos e o meio que os rodeia. E essa compreensão, ela é fundamental, né, para que a gente possa enfrentar os tempos de catástrofes que a gente vive hoje, para que a gente possa enfrentar o antropoceno, para que a gente possa enfrentar as mudanças climáticas. E a Suzanne Wenger, que era uma artista austríaca que me inspira muito, ela dizia que a cultura iorubá é um modo de redescobrir a possibilidade de celebrar a vida. Porque os iorubá, para os iorubá, né, os orixás são os próprios elementos da vida. Oxum é o rio, Olokun é o mar, o Saí são as plantas, Obatala é a criação. Obatala é o próprio gesto criativo, um gesto que está em todo lado, né? Assim, ele criou seres humanos junto com a Xum e criou vários outros seres, as plantas, os animais, assim. E eu fui aprendendo com esse livro que uma reverência ao Obatala é uma reverência à criação. E é uma reverência que faz com que a gente tenha que pensar todos os dias, afinal, o que é criar, né? Como a gente cria? E a gente se abrir para esse processo e também perceber a criação nos mínimos detalhes, não nas grandes obras, né? Assim, tem algo no meu trabalho que aparece assim, que me inquieta às vezes, que diz respeito a essa... já até compartilhei com a Silvana recentemente isso. Há um certo traço que não vem de um lugar, né, assim, de uma técnica propriamente artística, não vem de um lugar de uma história da arte, de uma relação com a história da arte, não vem de um lugar da relação com uma produção demasiado humana, onde a gente poderia pensar uma autoria, né, assim, para mim vem de um lugar em que esses traços emergem como um sonho, né, assim, em que a gente não é propriamente o autor, a gente é só um canal para que alguma coisa venha. E eu acho que isso me faz conectar com a perspectiva da criação, que não fica no lugar entre o autor e a obra, né, assim, mas abre a possibilidade de que a gente se sinta mais em conexão, né, assim, mais em relação. E o desenho como possibilidade de relação com esses seres, né, de relação com esse mundo, de expressão desses seres, de que eles ganham algum caminho. Mas a gente precisa também acreditar em traços que são mínimos, em possibilidades que vão nos surgindo, assim. E que eu acho que o Mundica foi um dos lugares que me fez acreditar, né? Assim, acreditar que eu desenhava. Então, eu queria agradecer, queria dizer que o livro tem uma tensão importante entre desenho e fotografia, que nos interessou trazer. A fotografia ela é muito importante para o povo iorubá.
Os Yorubá têm um orixá que é fotógrafo, que é um camaleão. Em certo momento da história, o Olodumare manda esse camaleão para a Terra para ver o trabalho dos orixás, mas a fotografia pensada na relação com o camaleão é um fazer corpo com o mundo, né? Não é qualquer fotografia também, acho que tem isso. E foi muito importante para esses babalorixás e elorixá que a gente trouxesse as fotografias que são muito pouco divulgadas, né, no Brasil e que dizem respeito a vários rituais, por exemplo, o ritual de coroação de um rei no templo de Obatala. E os desenhos na relação com a fotografia vão produzindo uma conexão entre fato e ficção que me interessa muito, porque vão tensionando o lugar dessas linguagens, né, assim, a maneira como elas são pensadas, problematizadas, e como também, para os Yorubá, há uma maneira em que história e mito se relacionam, de uma forma em que a gente não consegue muito bem saber quando começa a história e termina o mito, ou quando começa o mito e termina a história. E que eles nem reconhecem, inclusive, a palavra mito. Na maioria das vezes, eles até questionam essa palavra. Né? Então, eu acho que também é um tensionamento que o livro vai proporcionando. Bom, eu fico livre, ele está online, de disposição online, e eu trouxe o livro para dar para quem está assistindo também aqui hoje. Queria agradecer ao Breno, mais uma vez, e aos colegas todos que colaboraram para que isso fosse possível. Obrigada. Perfeito, Suzana, muito obrigado pela gratidão, pela perfeita complementação aí. Opa, eu acho que... não, tá tudo certo, tá tudo certo. Agora a gente pode partir para a partilha da Keller. Meu nome é Keller, tenho o prazer de estar aqui nesse encontro Conexões de Deleuze com Suzana, Breno, Silvana, Vitor mediando e Adriano acompanhando junto. E é uma oportunidade desse encontro de corpo, né, de abraço, né, porque assim, a gente tem a oportunidade do abraço. E a gente, lembrando que isso tudo começou num tempo de lockdown, de pandemia, onde a gente estava bastante restrito aos lares, a poucas saídas, poucos encontros, e nada de abraço, quase, né, aquele distanciamento. Hoje é um privilégio cada abraço que a gente dá. Então, quero começar com essa fala do abraço, que é muito importante. A gente aumentou o valor dele com o tempo que a gente não pôde ter, né, esse encontro. E eu trouxe um texto breve para apresentar o trabalho que eu vou mostrar, que surgiu em conjunto com esses nossos encontros, né? Eu venho desse momento da pandemia mesmo, da parte que todo mundo ficou mais reservado na sua casa, com alguns cursos online, que era o que era possível fazer, e foi de um desses cursos, ainda com o filósofo Peter Paul Pelbart, onde, entre outras coisas, a gente estava estudando Deleuze, que a gente se conheceu, eu e Breno. E aí, quando o Breno propôs um ateliê, né, de desenho, eu fui lá, porque eu falei, ali é onde eu vou me expressar mais. Eu vou ter lugar, me identifiquei mais. E foi assim, com aquela saída do cativeiro, né, desenhando para sair daquele cativeiro que eu me... Vamos lá, então, o rabisco de hoje, esse é um desses desenhos de agora, né, desse momento atrás. E, junto com aquele momento, o desejo que vinha se materializando pouco antes da pandemia era a minha volta. Depois de 18 anos, eu tinha retomado a prática da gravura em metal, né? O encontro com a placa, os ateliês de desenho e gravura em metal
no laboratório de gravura do Sesc Pompeia, com a orientação do professor Evandro Carlos Jardim, estava sendo assim o melhor momento, né, da vida naquele período. E aí a interrupção, o corte, quando tudo parou, né? E desse período, o que foi possível, principalmente, foi retomar depois os ateliês de desenho. Na sequência, quando tudo começou a reabrir, a possibilidade de voltar ao ateliê de gravura e continuar. Então, é desse momento, em conjunto, com os encontros de desenho e com, mais tarde, né, o que a gente passou a chamar do Mundica Lab em Rede, e da minha prática em ateliê de gravura, que surge essa proposta e o que eu vou mostrar na sequência. Então, nomeado, né, como Em Busca da Gravura, autorretrato gravado, cartografia do rosto. Essa escritura, em conjunto com uma série de composições em matrizes e impressões, se manifesta em torno de uma vida que circunda entre diferentes ateliês artísticos de vivência coletiva. A busca da verdade na placa de cobre, linhas, traço, pincelada, mancha, o metal gravado. Nessa caminhada ao encontro da gravura em metal, o laboratório de gravura, a visita à exposição do Oswaldo Guild na Galeria do SESI, em São Paulo, de 1996, o Ernesto Bonato e o Ateliê Piratininga, as oficinas do MASP, as orientações da professora artista pesquisadora Luíse Vaz, aqui ainda da Unicamp, o encontro com o mestre Evandro Carlos Jardim, no ateliê do SESC, Pompeia, em 2001, e depois de um tempo de suspensão de 18 anos, o reencontro com as placas de metal e com o mestre, no mesmo ateliê. 2020, o SESC fecha, em março, com a pandemia da Covid, chegando em São Paulo. Teve de oficinas online, encontros com o professor Peter Paulberg e o Grupo Ateliê Paulista, o encontro com o Breno. O Breno abre um convite do ateliê de desenho online para sair do cativeiro, desse novo caminho. São do Mundica Lab em Rede. Com a volta dos ateliês presenciais, sigo com minhas placas de metal para o ateliê de gravura do Museu Lavares Legal, com orientação da professora artista Helena Freire, em 2022. No ano seguinte, essa caminhada leva as placas de metal ao ateliê, né, de gravura da Helena Freire. Já cortadas, polidas e chanfradas antes da pandemia, no ateliê do Sesc Pompeia, essas placas que aguardaram e guardaram o tempo, encontraram o verniz mole, o papel de seda, o toque do lápis sobre o papel, sobre o verniz, sobre a placa, encontra as primeiras linhas do autorretrato. Uma placa entre outras placas, todas sempre inacabadas, delicadezas e indelicadezas da gravação. Sinto que muitos caminhos se encontram nessa composição de placas levadas ao processo de impressão. E agora a gente pode ainda continuar vendo esse trabalho. Vamos lá, então, Keller, vem apresentar para a gente. Você pode deixar o notebook fechadinho. Você pode mostrar para a gente algumas imagens, né? Então, esses desenhos, essa, por exemplo, da árvore, ainda era naquele período, né, dos ateliês de desenho, era um dos primeiros desenhos. Né? Esse assunto do jardim, eu até trago num dos cadernos, o meu jardim, no Jardim da Keller. A paisagem é urbana, a cidade serra, a cidade metrópole, e Deus plantou um paraíso no Éden. Seres de luz habitam esse jardim. Eu ia buscando que jardim era esse, né? Qual que era o meu jardim numa cidade como São Paulo, num lugar
morando ali quase na região central, com tantos prédios, que naquele período tudo ficou muito duro, muito concreto, muito cinzento. Então, buscar a delicadeza, os vestígios do jardim e as hortinhas, os vasinhos de planta dentro de casa, né? Nesse tempo morando num flat, um lugar pequeno. Então, eu tinha essa vista ao longo, né? Assim, a distância da cidade endurecida, mas eu deixava nas bordas da janela os vasinhos com ervas, temperos, e foi assim, flores. Então, esse foi o começo desse período. Aqui já em 2022, num dos encontros, no dia 8 de setembro, essa foi uma cartografia com as pessoas que estavam presentes. Mudar, transformar e recortar era o assunto principal. E as pessoas eram Breno, Fernando, Necto, eu, Adriano Muniz e a Neuza Fonseca. Esse também, num dos encontros do dia 31/1 de 2023, surge esses peixes, né? Aqui também surge essa água colorida, aqui desse envelope, esta flor, e aqui as experiências também num dia de encontro, no dia 21/11, né? Essa aguada, essa ideia de abrir. O gostoso dos encontros com esse momento, né? Esse tempo que a gente se dá para estar desenhando junto, como indica, com aquele material que a gente tem ali, próximo da gente, naquele canto que a gente reserva na nossa casa, no nosso espaço, ou quando a gente não está em casa e tem aquele momento de poder abrir uma tela para encontrar o outro. E é isso, é o lápis de cor, é a caneta, é o papel, e eu me dei a oportunidade desse desenho muito, muito livre, né? Rompendo bastante com aquelas estruturas mesmo, que já haviam me afetado muito antes, né? Já que eu venho de toda uma formação acadêmica de artes, né? E uma prática, inclusive, de trabalho ligada à academia, né? À universidade. Então, poder usar esse momento para desconstruir também é muito importante, para modificar, para permitir outras possibilidades, né? De olhar para a linha, de olhar para a mancha, de olhar para a cor, de pensar o rabisco, de pensar questões da cultura, né? Porque aqui, quando a gente vai conversando, esse rio é o rio que passa do Amazonas até o Rio Grande do Sul, né? Porque a gente tinha no grupo sempre pessoas de vários lugares. Aqui, durante as nossas conversas, olha lá, Rio, Amazonas em seca, Nossa Senhora de Nazaré, durante o Círio de Nazaré, né? E aqui, já a gente vai encontrar lá o Sagrado Feminino Círio de Nazaré, a gente está falando do dia 2 de outubro de 2023, né? As mesinhagens que começaram a surgir, as receitas caseiras, os chás dessa data. Aí, quando passava a conversa para outro, eu falando lá de Jundiaí, da uva, né, das festas da uva, da tradição do cultivo, do plantio das uvas, que eram comuns, né, em Jundiaí. E daí surge também a ideia do peixe, que Jundiaí vem desse nome, Jundiaí, né, que era sobre o peixe. Então, a gente vai tendo essa mistura cultural. E em uma delas aqui, a gente chega com a Rosângela também falando sobre o Sul. E aqui, alguém falou no grupo que choveu no amarelo do céu, né? E isso foi recente agora, esse desenho, numa dessas últimas semanas, ainda nesse ano de 2024. Aqui eu vou mostrar um pouco dessa mistura, olha. Então, ainda num papel, né? O rio, olha aqui. A escuta do sapo, que a Silvana traz, a ideia da cidade, o pico, a ideia da agrofloresta, que me aparece na época da pandemia também, onde eu começo a entrar em contato com isso. Esse é um desenho
que eu faço sobre a placa de metal, que deve estar ali do lado, que depois vai, então, ainda com verniz mole, que depois vai gerar aquelas gravuras. Essa prática começa no ateliê do Arcegal e depois vai para o ateliê da Helena Fred. É interessante quando a gente pensa, né, em busca da gravura, porque são muitas impressões a partir de uma matriz, são modificações, e a gente vai chegar numa etapa de muitas composições, e eu começo a misturar matrizes e sobrepor matrizes de outros tempos e fazer essas modificações que a placa recebe, permite, e daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer com elas. Então, aqui, placas de 20 anos atrás, que eu retomo e começo a fazer alterações nela, e a gente vai somando. Então, é por isso a busca. É uma busca porque ainda a imagem não está resolvida. São muitas impressões para chegar em uma que vai estar aqui. Uhum. Então, essa placa, né? Aqui, olha, a gente tem, vou mostrar primeiro a placa, essa sequência das placas de cobre. Então, são 3 placas de tempos diferentes, né? De ateliês diferentes. E para chegar numa nova composição, agora, onde o resultado vai começar mais, né? Apesar disso acontecer em outro ateliê, é ao mesmo tempo dos nossos encontros e vai dialogando, né, o pensamento da técnica, que faz parte da minha história, mas agora afetado por esse novo pensamento. Agora, aqui, a gente começa a ter um novo resultado. Um pouco mais aqui. Nós temos ainda 13 minutos. Lado de cá, para concluir, nesse mesmo processo. Então, eu vou entendendo tanto aqui o autorretrato, porque essa composição faz parte de um retrato, como esse outro do lado de cá, que também é mais, assim, literalmente, então, de novo, né, as placas, que eram de outros tempos, e essa soma e essa composição. Aqui, esse desenho foi feito diretamente sobre a placa de metal, com verniz mole, ainda lá no Lazar Segal. Esse era um autorretrato feito no espelho, né? Então, um tempo presente, né? Essa ideia do tempo real. E a partir daqui, aqui são muitas impressões para fazer um teste ainda inicial sobre essas pequenas placas. Aí elas vão sendo ampliadas em composição e a técnica vai somando linhas, manchas, elementos, até a gente vai chegando, né, em alguma coisa um pouco mais bem resolvida. Ainda não é aqui. Vamos ver. Esse suspense. Essa, tem, né? várias. É uma delas. Mas tem uma em amarelo e roxo que eu também deixo lá no grupo. Acho que é da raiva, não tem.
Essa é uma das versões da composição já. São 7 placas. Então, enquanto a outra tem sobreposições, essa tem as outras posições de placas. E aí virou um outro retrato. É um pouco desse processo que foi caminhando junto nessa busca de memórias, que né, nessa ideia tem o traço, tem a linha, mas tem as memórias que estavam gravadas de uma trajetória ao longo da minha vida desde 96, pelo menos, quando eu começo o curso de artes, ainda aqui na Unicamp, e os ateliês de gravura que eu começo a frequentar. Perfeito. Então, para a gente fechar, eu queria só tocar em 2 tópicos, tá? 3, na verdade. Um que pode ficar transversal. Vitor, o convite, se você quiser comentar alguma coisa, assim, a gente... enquanto eu estiver falando agora, inclusive, você pode ficar à vontade, tá? Mas eu queria mostrar 2 imagens que eu produzi muito recentemente, nas últimas semanas, né? Imagens que eu produzi enquanto eu pensava, né, na expectativa de vir até aqui, de vir até Campinas, e eu experimentei imprimi-las em formato ampliado, em tecido, vendo o que dava, né? Uma imagem à direita, eu chamo de Certa Noite um Bando, né, pensando nos nossos encontros, né? Nós somos esse bando, nós somos essas criaturas, e representadas pelas criaturas que nos habitam, que vivem conosco, que nos representam, ou melhor, que nos dão vida, né? Que nos vitalizam, na verdade, não representam, mas vitalizam, que nos ativam afeto, nos ativam sentimentos, nos ativam bastante. E a da esquerda eu chamo de artista xamã fazendo floresta, que é inspirada na carta do tarô do mago, com a produção, né, uma imagem bem alegórica, ela traz muitos elementos que para mim são elementos de força, os sapos que me visitam nos sonhos e me visitam literalmente em casa, os instrumentos espirituais misturados aos instrumentos de trabalho do artista, eles estão aqui, né? Estão sobre a mesa, e na mão direita a bolsa de ficção, a bolsa que serve para coletar as coisas do mundo, e a mão esquerda porta o instrumento de Yansan, né? A cauda do búfalo, que também é a produção dessa rede, né? Uma cauda gigante que vai se estendendo por onde puder, por onde o vento levar, né? Por onde Yansan permitir, inclusive em relação ao tempo, porque o tempo afeta a conexão, o clima afeta também, né? Aqui, uma impressão da bandeira, do nosso, com o logo do nosso coletivo, e o logo traz nessa ideia de criatura híbrida, criatura que ao mesmo tempo é búfalo, é semente, muita gente fala, nossa, o estômago está aberto, mas também pode ser semente, e ele também pode ser estômago aberto, escorpião, pode ser uma criatura, um vírus, né, um polvo, né, essas patinhas que viram tentáculos, né, e a chama na cauda, que fecha a iconografia com o sentido da palavra mundica, que do Nhangatu é acender ou manter a chama acesa, né? Que é o que a gente faz, né? É o que a gente faz de experimental e de ancestral, né?
não diante da fogueira, mas diante das telas acesas, né? E, para fechar o último tópico, só mostrar mais uma vez os desenhos que foram produzidos durante essa conversa. Ó, aqui, a Silvana, delirante, com essa criatura. É o sudário. É uma cabeça que é uma cabeça meio rochosa, né, com várias rochas e plantas ao redor. No mosaico, né, no mosaico de pedrinhas quebradas, assim, de azulejos quebrados. E o teu Vitor, que eu quero ver teu desenho também. Antes de fechar a gravação. Deixa eu ver, que lindo. Vamos olhar aqui. Ah, você vai digitalizar e mandar pra gente. Que lindo, cara, que maravilhoso. Vou deixar breve, que não dá para capturar tudo com a gravação do encontro, mas, ó, Adri. Nossa, tá lindo, Breno. Nossa da senhora. Ó, isso aqui é o Vitor. Ótimo, Vitor, maravilhoso trabalho, cara. Foi uma sorte grande ter ele como nosso mediador e igualmente. Não, só explorando os traços. Tá legal. Não, só agradecer essa possibilidade de explorar esses traços itinerantes, traços errantes, peregrinos, vivendo a própria experiência do processo de desenhar, de traçar. É uma felicidade muito grande poder estar nesse ponto, ainda mais entrando no doutorado, tentando entender essa possibilidade de uma educação pelo desenho, né? Não desenho como instrumento, mas educação pelo desenho, e encontrar esses traços de vocês, rasuras, ranhuras. É uma potência muito grande. Atualmente também buscar possíveis traços que vão performando histórias e narrativas outras, e até mesmo performando segredo, né? Maravilha. Com isso, a gente fecha a nossa gravação. Você pode encerrar a gravação, Vitor? Gente, Fecha que também a alegria nossa estar com comunicação. vocês. Sim, precisamos vir para cá, dar rolê pelo Pelourinho, sim, gente. Vitor também vem, tá convidado, vem todo mundo. Maravilha. Fica essa. Tá. Pronto, tchau. Tchau, gente.